Fala, povo! Começando mais um podcast da Comunidade Batista da Paz e agora com um motivo nobre, com um motivo justo. Não sei se vai pegar nessa câmera, a gente não está tão acostumado com esse excesso de tecnologia. Meio que ao vivo, não é ao vivo, mas ao vivo. E agora não só com áudio, Netinho, nós temos um videocast agora. É o Proposicast, né, Vitão? Estamos inaugurando então nossa campanha 40 dias de propósitos com um Proposicast, um bate-papo sobre o livro toda semana até o final da campanha, se tudo der certo, se conseguirmos gravar e fazer o programa toda semana. Então nós estaremos aqui trazendo um bate-papo descontraído, animado, mas que visa incrementar o seu estudo, a sua leitura semanal. Então já apresentei o Netinho, quer dar uma saudação além dessa, Netinho? Olá, como eu nasci, como cheguei aqui, para onde vou as respostas, encontrei no Salvador, como já diria André Valadão, não posso pagar. Que isso, hein? Ai, pronto. E se ele fez uma introdução dessas, a senhora neta Cristina tem que dobrar a meta. Não deu certo. Bom, eu sou a Cristina, vulga Netinha. Tá louco, credo. Não, mas eu encontrei o meu propósito na vida porque eu encontrei o meu Senhor. E agora E não ela... sou eu. Não é. Glória a Deus, não é. Embora pareça assim. Muito gospel, minha colocação, Ok. não é você. Apresentar então ela que também tem um propósito de vida só para quebrar para ela ter que bolar alguma coisa diferente em menos de 10 segundos. Aline, seja bem-vinda ao Proposicast. Eu sou a Aline, eu sou a Senhora Cola. E eu estou aqui para poder testemunhar que eu já vivo uma vida com propósitos. Participou da campanha anterior, né? Várias. Estamos em qual campanha desse livro? Eu acho que é a quarta, mas assim, a que funcionou mesmo foi aquela primeira e essa agora que tá funcionando. Essa aqui tá funcionando. Inclusive, assim, foi um livro usado para muito discipulado, então... Eu fiz... Meu primeiro livro discipulado foi... Talvez você tá ouvindo a gente, ou vendo a gente aí, de repente você já participou de diversas campanhas, você tem alguma lembrança, não é um déjà vu. Na verdade, você já fez esse livro em algum momento aí, até fora de campanha, e talvez por isso que você conhece. Pra vocês terem uma ideia, a Mimi me mandou mensagem falando assim, eu achei os VHS, sabe o que é isso? Você que é jovem. Jovem ainda. Em 1990, existia uma coisa chamada locadora, que tinha muitos VHS. Eram fitas parecidas com esse livro, com 2 furinhos aqui em cada ponta, e a gente colocava numa coisa chamada videocassete e assistia os vídeos nos grupos pequenos. O VHS deu propósito pra caneta Bic. Isso aqui, ó. Não, Esse é o cassete. Vamos começar então o bate-papo. E na primeira frase do livro, aí do primeiro dia, já traz uma frase, uma fala bem interessante que já traz reflexão. Você deve ter lido isso agora no começo dessa semana. A questão não é você, Cristina. O livro já começa assim, já é uma paulada, uma voadora nas costas, né? A questão não é você. O que traz pra gente um senso de propósito tremendo. Se a questão não é a minha vida, qual é a questão, afinal? Eu fico pensando, se a questão não sou eu, qual é a questão da minha vida? Afinal de contas, por que estamos aqui, tirando gravar o podcast, nesse mundo, Cristina? A ideia principal é tirar o homem do centro aí, né? É dizer que não, você não é a parte mais importante, né? Existe um propósito e, por incrível que pareça, não é você. Você não precisa viver para si, né? Você vive uma vida vazia se você vive para si. Existe algo maior, existe um propósito real ao qual você foi criado, né? Pode contar, qual é o propósito então que eu fui criado? Eu quero saber. Vou copiar o propósito. Nós fomos criados para fazer a vontade de Deus, né? Para viver o propósito a qual Ele nos criou, que é glorificar o Senhor em todo tempo. Então, e Aline, como é que a gente consegue reverter essa interpretação de que, originalmente, naturalmente, todo mundo acha que o propósito da vida somos nós. Todo mundo vai ter, por mais que a pessoa seja altruísta, que pense nos outros, indiretamente a gente sempre pensa naquilo que nos faz feliz, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva. A Cristina está dizendo que o propósito não somos nós, o propósito é viver para a glória de Deus. Como é que a gente reverte essa chavinha na nossa mente e de repente deixa de focar na nossa vida e passa a focar então na glória de Deus? Como é que a gente consegue viver isso na prática?
Eu acho bacana porque há um tempo atrás lançou aí uma frase bem polêmica, né, de um pregador assim, meio famoso, dizendo que nós éramos o centro do coração de Deus e tal, né? E a gente tem até uma leve recaída, né, de pensar, pô, realmente eu sou uma pessoa amada por Deus, Deus me ama, ele me criou com um propósito para se relacionar comigo, mas até esse fato de sermos criados e temos a imagem de Deus, né, o que nos torna assim maravilhosos mesmo, não diz respeito a nós, aquilo que nós somos, não é sobre nós, né? Quando Deus nos cria, ele na verdade cria para esse relacionamento, para essa intimidade, para que a gente seja um agente transformador e que a gente possa contribuir. É um privilégio para nós poder contribuir com aquilo que Deus está escrevendo, né? E Deus não precisa de nada e de ninguém para ser feliz, para ser pleno, para ser maravilhoso. Ele não precisa, ele é, né? Independente de nós, mas com muita graça e misericórdia ele ainda nos criou e escolheu fazer com que a gente faça parte desse plano dele perfeito, né? De propagação, de anunciar as verdades, de sermos representantes dele aqui na Terra. Então, na verdade, é uma história meio fiada, né? É um papo meio furado esse negócio de que a gente é o centro do coração de Deus. Na verdade, precisa ser o contrário. Deus precisa ser o centro do nosso coração, porque se não for por ele, não existe o sentido, não existe o propósito e a gente nem sabe por onde andar, a gente fica perdido. E a Aline traz essa questão aí de palavras que trazem um certo acalento ao coração, que acalmam a nossa vida, que nos fazem tão bem. Você é o centro, tal, que é uma heresia, mas o livro traz uma frase que, se a gente não interpretar corretamente, né, Tinho, parece que também é simplesmente de autoajuda. Você não é um acidente. Aí a pessoa pode falar assim, nossa, que bonito. Só que assim, essa parte de você não é um acidente está muito ligada à questão do propósito. Sim. Mas tem uma frase aqui no dia 2 do livro, no final do dia 2, não dá pra gente falar de página, porque agora tá cada um com o livro. Cada um né? tá com. Então, você se acha aí no final do livro, que eu acho muito pertinente, eu até grifei da última vez que eu li, e eu acho que ela sintetiza um pouco isso. O autor fala assim: Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Cara, isso é muito forte. Deus não nos criou porque ele necessitava ter uma companhia no jardim. Ele não estava só, ele tinha os anjos, ele tinha um filho, já tinha uma comunidade lá com ele estabelecida, né? Ele criou porque ele queria expressar o seu amor. Então não é sobre nós. Não é sobre ele criar o ser humano porque aquilo seria o centro do coração dele. Ele cria porque ele queria expressar o seu amor de alguma maneira e ele nos criou, segundo o autor aqui. Eu acho essa colocação do Rick sensacional. Eu acho que traz um pouco dessa ideia de você não ser um acidente. Nós somos o resultado da expressão do amor de Deus, cara. Eu não sei o que você entende por expressão de amor, qual que é a sua expressão de amor para com seus filhos, para com sua mãe, seu cônjuge, mas essa foi a expressão do amor de Deus. Nós. E aí a gente entende o seguinte, que quando fala você não é um acidente, não é uma frase de autoajuda, é uma frase de ajuda do alto. É isso. É uma frase de ajuda do alto. Né? Nós estamos aqui para glorificar a Deus e ele nos criou para demonstrar o seu amor. Somos uma prova de amor. Olha que fofo isso. Né? É isso. Ô, Vitor, e algumas pessoas justificam esse você não é um acidente, tal, usando até o Salmo 139, né? Que fala que nós somos criados e gerados com todos aqueles detalhes lindos e maravilhosos, né, que o texto apresenta. Mas se a gente parar para pensar, o próprio texto ele revela a grandeza de Deus, porque ele fala dos pensamentos insondáveis, que ele nos vê onde ninguém vê, e isso é onisciência, onipresença. Então, até o cuidado dele com a nossa criação, com o plano que ele tinha para nós, revela quem ele é, aponta de volta para ele, porque nós não seríamos capazes de trilhar uma história ou escolher um caminho perfeito e de glória, a não ser que a gente pergunte a ele, a não ser que a gente viva para ele. Então a nossa vida de fato só encontra propósito nele, né? Afinal, Romanos 11, dele, por ele e para ele todas as coisas. Mas aí então vamos fazer uma análise do mundo moderno, Cristina. A gente sabe que o ser humano foi criado para a glória de Deus. Tinha um propósito, glorificar a Deus com a sua vida. O que tem dirigido a sociedade? É um dos temas da semana, né? O que dirige sua vida? O que tem dirigido, quando a gente olha o mundo,
a gente não vê uma sociedade totalmente preocupada em glorificar a Deus. Parece que o propósito da humanidade, de certa forma, se perdeu pelo caminho. Como é que tu identificaria coisas que têm movido a nossa sociedade? Vai rodear no mesmo assunto, né? Que é olhar para si. Então, o homem, ele pode ser movido pelo materialismo, por aquilo que o agrada. São não só os maus desejos, né? Mas os desejos onde não tem o Senhor no centro. Né? Então, o desejo de vencer, o desejo de crescer. Para benefício próprio, né? Sempre para benefício próprio, né? Então, quando o homem olha para ele mesmo e coloca Deus como em segundo lugar, né? É isso que vai mover, é o que fica entre o homem e Deus, né? O que fica nesse meio caminho acaba movendo o homem sem Deus. Você vai ler isso durante a semana, mas só para destacar, a Cristina falou sobre essa questão egoísta, o materialismo, e o livro traz outros exemplos também. Ele fala de culpa. Tem gente que é movida pela culpa, né? Aprontou alguma coisa, viveu experiências negativas e a vida dela passa a girar em torno daquilo que aconteceu. Outros pela raiva, rancor. Necessidade de aprovação. Nem sempre são coisas ruins também, né? Pode ser coisas ruins, tem coisas gente, boas. Nessa era de redes sociais, principalmente, que a pessoa vive para ter likes, para ter curtidas, para ter... A gente já falou disso pra ser visto, nos né? falsos, né? É verdade. A glória para si, né? Para ser visto, para ser lembrado. Falamos disso também. Agora, só tem uma coisa pior, na minha opinião, do que uma humanidade que vive essa condição de rodar para si. É quando o cristão assume essa postura de não ter propósito, né? Tudo é sobre o cristão, né? Tô falando aqui um podcast basicamente para a maioria cristã, né? De igreja, é eu e você estar na igreja, estar nos caminhos do Senhor e não ter a clareza do nosso propósito, né? E isso é muito mais comum, né, Netinho, do que parece, porque basta a gente se distanciar um pouco de Deus, que a gente pode continuar indo para a igreja, pode continuar fazendo as coisas que a gente fazia, às vezes cantando no louvor, nenhuma indireta pro pessoal da música, né? Mas pode estar cantando louvor, dando aula para criança, dando nosso dízimo, nossa oferta, estando envolvido em tudo e ainda assim o foco da nossa vida, o propósito não está correto. A gente pode estar com algum... Tem a ver com identidade distorcida também, né? Sim. Você não saber quem você é em Cristo... Né, te faz procurar outras coisas que preencham um vazio existencial. E a falta do conhecimento do Criador também, né? Que se dá através do conhecimento da palavra. Então, quanto menos contato a gente tem com a palavra, menos eu sei quem eu sou, o que Deus tem pra mim, né? Quais são os caminhos que Ele tem. E a Bíblia, é impossível você ler a Bíblia e encontrar nela base para você viver para si, para você agradar a si mesmo. A Bíblia inteira narra pessoas que viveram pro próximo, que morreram para que a mensagem chegasse. Então, às vezes, dá a impressão que a gente lê meio de cabeça para baixo, né? Por isso que a gente vive dessa forma. E aí que tá a maneira de você reverter uma vida sem propósito, né? Você voltar, né, àquilo que o Senhor deixou, que é a palavra dele, que nos ensina a colocar ele no centro das nossas vidas. Para muitos de nós cristãos, o propósito está na bênção, né? E quantas vezes, assim, na nossa caminhada, acho que todos nós já vimos alguém assim. Cara, vem pelo filho, aí tem o filho, some, né? Vem pelo emprego, aí tem o emprego, some. Vem pela causa na justiça, vem pela cura da doença, né? Gira em torno desse propósito. Deixa de ser propósito e vira motivação. E vira motivação. Quando alcançou aquilo, pronto, foi. Obrigada. E aí obrigado, ou nem obrigado. Ou nem obrigado. E aí já não é uma vida sem Deus, é uma vida com Deus no lugar errado. É isso, né? Na verdade, assim... não sei se eu estou falando uma grande besteira e até jogando contra, de repente, o tema da campanha. Mas uma vida com propósito. Toda vida tem um propósito. Sim. É isso. A questão é qual é o propósito correto, aquilo para qual fomos criados, né? É quando você pega, por exemplo, um livro desses, por exemplo, e que foi criado, foi feito para você ler e você fala assim, isso daqui vai ser vou usar de calço na mesa. Ele está cumprindo o propósito, mas não foi para isso que ele foi feito. Assim é a nossa vida, muitas vezes. E o exemplo bobo é a própria palavra, né? Se você tem um propósito, você sabe o motivo de você estar aprendendo mais de Deus, quando você não sabe, vira aquela caixinha de promessa que você
só tira alguma coisa que é para benefício próprio, né? Algo que vai acalentar seu coração, que vai te dar um up, alguma coisa que você precisa ler naquele momento, e você sabe que naquela caixinha de promessa só tem coisas muito legais, né, para você. Como o Jadson sempre fala, se fosse uma caixinha de mandamentos, ninguém puxava. Aí todo mundo entendeu o que é propósito. E assim, essa semana ele traz um assunto que eu acho muito legal. Desde a primeira campanha, eu nunca esqueci dessa colocação do Rick Warren, quando ele fala sobre a metáfora de vida. O que é uma metáfora? Não sei se você já tem noção disso, mas uma metáfora assim, é como o seu estilo de vida. Com o que você compara? Metáfora é sempre uma comparação. Com o que você compara a sua vida? E aí tem gente que a vida é uma eterna batalha, a vida é um jogo, a vida é uma prova que você precisa vencer. O apóstolo Paulo traz essa questão do atletismo como uma metáfora de a gente está numa jornada, numa corrida. Então assim, existem várias metáforas. Quando eu estava preparando aqui para o podcast hoje, eu até lembrei de uma música bem antiga, aí, anos 80, dos Titãs, que traz uma metáfora que, no fundo, na prática, muita gente pensa dessa forma. Quando ele fala lá, o homem primata, eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Que dá a impressão, tipo assim, eu tenho que vencer, Deus não vai me ajudar, ninguém vai me ajudar, eu vou lutar. E cada um tem uma metáfora de vida, é uma coisa que traz. Às vezes a gente nunca pensou qual é a nossa metáfora de vida. Alguém aqui tem uma metáfora de vida? Consegue comparar a sua vida com alguma coisa? Traz esse conceito? Difícil, né? Difícil. Eu não vim preparado para perguntas inteligentes, né? Difícil, mas tem coisas um monte de rasas. Coisa que a gente mas isso é muito profundo, isso, né? De uma maneira mais rasa. A gente pode entender que a vida... ela pode ser uma busca, né? Então você está sempre buscando algo. Caçadores da Arca Perdida. Caçadores. Só os antigos vão entender. Na verdade, assim... Caçadores de Deus, tem um livro, Caçadores de Deus. Quando eu falo em metáfora, me vem logo na cabeça uma... Talvez seja essa... Talvez eu encare assim, muitas vezes, uma ministração da Ana Paula Valadão em alguns dos CDs do Diante do Trono, que ela fala... nós não estamos... Fala com a voz dela. Nós não estamos num campo... Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. E eu acho que eu tenho entendido assim, às vezes, e aí você vai aprendendo, a gente fica buscando entretenimento, buscando prazeres dentro da igreja, né? Ter coisas aqui dentro da igreja, justificando prosperidade com vários textos distorcidos, enfim. E na verdade, não é um parque de diversão, não é um lugar pra gente se deliciar, talvez... só se deliciar, embora Deus vai dar refrigério, vai dar conforto, mas a gente tem que se preparar todos os dias para estar num campo de guerra, né? Num campo de batalha. A gente aprende, né, bastante ainda com o pessoal do Ministério Jovem, com o Jadson ali, ele ensinou bastante a gente a questão do objetivo. Então tu imagina, né, se você tem uma vida com um propósito bom, ele fica melhor. Né? Então, se você ganha dinheiro e tem uma vida com propósito, então você já entendeu que dar é melhor do que receber. Né? Então, você ganhar dinheiro é bom. Né? Você ganhar dinheiro com propósito é melhor. Né? Se você busca uma profissão, uma profissão é bom, mas é uma profissão que possa abençoar o outro, sim, é ainda melhor. Né? Então, quem tem a vida com propósito enxerga além daquilo que pode ser benefício próprio, ainda que sejam coisas boas e alcançáveis, né? Mas que possa ser coisas boas transbordantes. Né? Então eu vou reforçar, porque isso que a Cristina está trazendo agora já é um assunto de outro dia, mas bem importante. Qual é a importância da gente entender o propósito da nossa vida? Agora vai outro. Você, Aline. Só pra lá. A importância de eu entender o propósito... Isso vai mudar muita coisa na maneira como eu lido com a minha profissão, na maneira como eu lido dentro da minha casa, da maneira como eu me planejo, porque eu vou fazer tudo não pensando em mim, não pensando no meu benefício, naquilo que vai me agradar ou trazer algo de bom só pra mim ou só pra aquelas pessoas que estão perto de mim, né? Quando eu penso, por exemplo, na profissão, não é só... Né, o missionário, por exemplo, que está lá do outro lado do mundo, que é considerado alguém especial porque está levando a mensagem de Deus. Não,
Eu aqui, onde eu estou, dentro do meu trabalho, seja administrando uma empresa, seja escrevendo um papel, todo mundo que estiver perto de mim, se eu sou uma pessoa com propósito, aquela pessoa também é afetada, porque eu vou testemunhar da vida de Deus para ela. Independente de eu estar ali, olha, eu vim para cá para pregar o evangelho. Todo lugar eu estou para pregar o evangelho. A minha vida precisa ser uma pregação do evangelho. Então, se eu tenho um senso de propósito, onde eu estiver, o evangelho estará junto, a manifestação do reino de Jesus também. Então, isso faz com que eu seja intencional. Tudo que eu faça... É o velho assunto, não existe Aline cristã secular, e Aline secular. Não, existe nós somos Aline... uma pessoa só. Isso daí é crise de identidade. E aí volta pra identidade, exatamente. Se você conhece... E o livro vai falar, né, da questão de quem conhece melhor você, aquele que te criou, né, aquele que te projetou, né? E se você tem esse relacionamento com aquele que te criou, né, com o Senhor, o teu propósito faz sentido, né? Você entende quem você é nele e aí sim você tem um propósito. E a Bíblia pode se considerar um manual de instrução do Criador, né? Tudo que você precisa para saber se você tem que ir para lá, para cá, o tipo de relação que você tem que ter com ele, com o próximo. Pra conhecê-lo. Como você tem que percorrer um caminho, a sabedoria necessária para entender e compreender se você está fazendo o que é certo e o que é errado. Cara, não tem assunto que não exista na palavra de Deus, né? Tudo de tudo mesmo. Tem alguém falou isso e trouxe da psicologia, então eu não vou saber quem... Eu não vou lembrar Rodrigo quem Lopes. disse. Vamos colocar o Rodrigo Lopes. Um casal de estudiosos, Rodrigo e André Lopes. Que fala que, na verdade, motivação... E eu queria separar motivação de propósito aqui. Motivação é o que cada um tem. Eu não consigo motivar o Vitor, né? Eu consigo entender o que motiva o Vitor e usar isso para, de alguma maneira, corporativamente, ministerialmente, animar e ajudar o Vitor a alcançar a sua motivação e fazer algo. E levar aquela... Né, a motivação é um motivo que leva a uma ação, né? Só que isso é muito interno. Quando a gente... propósito não é a mesma coisa para mim, é muito maior, né? Propósito, de acordo com o livro, de acordo com a palavra, né? Ele me guia de uma maneira externa e constante. É o senso de direção. É o senso, é a bússola. Ó, caramba. Uau. É o senso de direção. E qual que é a importância disso, assim, né? E qual que é o maior problema hoje? A gente lidera jovens e adolescentes, a Aline também lida com jovens e adolescentes, e eu faço bastante contratação lá no trabalho para várias áreas, e uma das perguntas que eu faço em todo o processo seletivo, eu gosto dessa pergunta que é clichê, que eu pego todo mundo, sem exceção. Qual é o teu plano para 1, 5 e 10 anos? A pessoa fica... E aí quando eu emendo e falo, tá bom, mas qual que é o teu propósito de vida? A pessoa fica... Ela trava. E aí não importa a classe social, não importa estudo, se já fez intercâmbio, todo mundo trava nessa pergunta. Alguns conseguem desenrolar num plano para 1 e para 5, mas para um plano futuro, um plano maior, a nossa geração, eu consigo perceber que ela não consegue enxergar mais um palmo na frente dela. E esse é o maior perigo, né? O que te faz escolher um emprego, o que te faz... escolher uma faculdade, uma profissão, o que te faz escolher perdoar, o que te faz escolher amar, o que te faz... Tem que ser uma força externa para fazer, e muito, muito forte para fazer a gente tomar algumas decisões na direção de um propósito muito maior que não cabe na gente. A gente não consegue ser autor do nosso próprio propósito, né? Eu acho isso muito louco. Eu não consigo falar, determinar um propósito para mim. E aí entra numa frase até que o livro fala, né? Alguma coisa sobre instrução, você gosta de falar sobre a TV, né? Se você fala aí qual que é a frase? Eu acho que foi isso que a gente já falou, né? Que só quem criou a TV sabe exatamente... Né? Então, se eu quero saber como eu funciono... Como ela funciona. Como eu funciono e como eu posso ser útil, eu pergunto para quem me criou, para quem me fabricou. Ele sabe para que eu existo, o que eu tenho dentro de mim e como que eu vou conseguir ajudar outro com aquilo que eu sei fazer. Então, quando a gente começa a entender a proporção de propósito, que não é algo que até o livro vai falar que não morre quando eu morro, né? Ele é muito louco isso, né? Não é uma coisa que... Então Deus já tinha um propósito antes dele me colocar na barriga da minha mãe, e quando eu for para minha sepultura, o meu propósito ele ainda vai continuar. A palavra eterno. Fala em Hebreus que mesmo morto, né? Abel ainda
ainda tinha o seu legado, Abel ainda, enfim, era... conseguia ser uma referência para aquele tempo, né? E seria de tempos em tempos. Enfim. Então eu falei bastante, mas era só para amarrar essa questão. Não, mas aí tu já puxou a grande questão que também é assunto dessa semana. Que o nosso propósito está totalmente ligado ao assunto eternidade. A gente não consegue falar de propósito sem entender que nossa vida aqui na Terra é passageira, é curta, é um tempinho de tudo aquilo que a gente ainda vai desfrutar. O Netinho falou da questão continua depois da sepultura. E é verdade, temos um senso de eternidade, não temos, Cristina? Temos um senso de eternidade. Imagina que tudo que tu fizer aqui, né, hoje, vai refletir na sua vida pela eternidade. A gente falava que a nossa vida é uma linha, né, com 3 pontinhos no final. Só que o que você faz no comecinho da linha, né, no comecinho dessa sua vida eterna, né? Porque nós não vamos ter uma vida eterna, nós já estamos tendo essa vida eterna, né? E o que você faz aqui no comecinho que vai te direcionar para onde você vai passar o resto dessa sua vida, né? E se você tem uma vida com propósito, você vai alcançar, que é a eternidade. Para os cinéfilos de plantão, nós temos a famosa frase do gladiador: o que você faz em vida ecoa na eternidade. É isso, pô. É isso. Essa é a minha linha. O que você faz em vida ecoa na eternidade. Então, entendemos, Aline, que é impossível ou inviável estar apegado às coisas deste mundo e, ao mesmo tempo, vivendo os propósitos de Deus. As coisas precisam ser separadas. Sim, não tem como. Não dá, o clássico os dois senhores, acho que cabe aqui também, né? Não tem como a gente agradar os dois. Agradar ao mundo e a Deus, ou agradar a nós mesmos e agradar a Deus. Se a gente olhar dessa perspectiva aqui, a gente foi criado para servir o outro, né? O próprio Jesus não diz que veio para servir e não ser servido e dar a vida em favor de muitos. Quem somos nós, né, na fila do pão, para dizer que a gente tem que tirar alguma vantagem sobre as outras pessoas? Então, até esse senso de eternidade, né? A Bíblia fala que Deus que implantou a eternidade no coração do homem, o anseio pela eternidade. Então isso está em nós. Todo mundo, crendo ou não em Deus, acha que alguma coisa vai acontecer após essa vida que acaba aqui. E para ela ter sentido, né? Para que a gente alcance esse alvo, né, de levar aquilo que a gente tem aqui para a eternidade. Não sei como vai ser isso, né, mas a gente fala sobre semear aqui pensando na eternidade. É essa tal vida de renúncia, né, o viver para a vontade de Deus, para aquilo que Deus deseja. E assim a gente consegue desfrutar daquilo que Ele tem. E o meu maior sonho, a gente estava brincando aqui, né, do servo bom, servo mau no começo. O maior sonho é chegar e poder ouvir aquela frase, né? Aline, serva boa e fiel. Pode entrar que é tudo nosso, né? E isso vai acontecer, eu creio que são passos, né? Coisas que nós vamos plantando aqui. A vida de renúncia, o cuidado com o próximo, o anúncio da pregação da palavra. O mais curioso de tudo isso é você, além de ser renúncia, apesar, né, de ser difícil, de ser renúncia, de tirar o eu, a gente consegue encontrar prazer. Sim. Nessa vida, numa vida abnegada, né, para viver para Cristo. Então isso também, contentamento, isso não vem de nós, né? Não. Então você tem uma vida com propósito ainda de lambuja, você ganha ali um gente é feliz, né, no dado pelo Senhor. E é muito interessante que um dos dias aqui da semana ele traz Salmos 39 de 4, mas eu vou ler até o 6, que é um texto que mostra bem a diferença de uma pessoa que entende a questão da eternidade e uma pessoa que não entende. Diz o seguinte, vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa do que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. E é muito interessante que, se a gente olha com a ótica do cristão, esse é um texto otimista, que fala assim, mostra que os meus dias aqui são poucos. O meu sofrimento um dia vai acabar, a minha dor um dia vai passar, um dia esse corpo tão decaído, tão cheio de
dorzinha aqui, incômodo ali, vai cessar. Eu vou ganhar um novo corpo, eu vou ter uma eternidade me esperando. Só que para quem não entende o que é eternidade, para quem não encontra o verdadeiro propósito da vida, isso é pessimista. Pode ver que quando acontece alguma morte, assim, o que a pessoa coloca no Facebook, no Instagram? A vida é um sopro. Hoje eu poderia ter essa tranquilidade de que vivi intensamente, fiz intensamente tudo aquilo que... Na verdade o texto cortou aqui, mas a Aline falou, e acho que não pegou aí pra você. Assusta ela, né? Te assusta o texto, né? Do Senso Salmo de urgência. Me dá um senso de urgência, por eu não saber quando o texto acaba. me assusta. O texto me assusta um pouco. Porque pensa, o salmista está falando, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eu fico pensando em Deus falando, tá bom, tá aqui, ó. Você morre na quinta-feira. A resposta de Deus é desesperadora. Se Deus realmente falasse, tá bom, você morre na quinta-feira às 4 horas da tarde. E aí? E aí? E aí? Vai correr muito ou pouco, será? Pra pôr em dia. O trampo valeu a pena? A correria valeu a pena? De repente, a gente até que é cristão vai começar... Cara, eu vou largar meu emprego, eu vou pra praça, eu vou começar a falar, eu vou começar a levar o maior número de pessoas pro céu, porque quinta-feira às 4 da tarde eu vou morrer. E mostra como nós somos frágeis. Né? Se Deus falasse, você morre na quinta-feira, ou não, você morre daqui a 85 anos, e aí o que você faz? Você deixa pra falar. Relaxa. Você lá vive uma vida light, leve, até esperar chegar aos 84 e 6 meses. E 1 ano e 6 meses você começar a falar do amor de Deus. Então, talvez esse é a grande sacada de Deus pra nós, né? Ele sabe quando acaba o nosso tempo aqui, né? Nós não. Em resumo, a gente tem que viver como se pra nós acabasse hoje. Hoje, né? Eu acho que esse é o desafio. Eu preciso entender qual que é o meu propósito, e talvez é o apelo do livro, é o apelo dessa semana. Eu preciso entender qual que é o meu propósito hoje. Eu preciso responder a essas perguntas, a esses questionamentos do livro hoje. Hoje. Não é acabar o livro para ver que tipo de atitude que eu vou tomar. Sei lá quem vai terminar de ler esse livro. Quem no Senhor não tem os dias abreviados durante a campanha, não dá para saber. Nós somos muito frágeis, de acordo com o que o salmista fala. E isso torna tudo muito especial. Pode ser agora, pode ser que a gente nem veja esse podcast, algum de nós nem veja esse podcast sair pro ar. E não é Deus me livre. Nós aguardamos o dia de voltar para casa, do Senhor nos chamar. A gente cantou isso, a gente canta isso direto nos cultos. Então, tudo bem. Só que quando o Senhor me chamar, eu tenho certeza de onde que eu vou, eu tenho certeza que eu cumpri o meu propósito aqui. Acho que esse... Cara, essa maior, talvez, uma das maiores expressões dessa semana de Deus para nós você tem um propósito, acessa logo ele para você viver o melhor de mim aqui nessa terra. E aí, já caminhando para o encerramento da primeira edição do Proposicast, porque nós poderíamos ficar falando horas. Nossa, aqui. Você percebe que a gente gosta, que a gente é bom nisso. Ai! Mas... A gente fala bem, a gente fala muito. A gente fala bem. Muito. Se fala bem, eu não sei. Não sei também. Uma frase que tem essa semana diz o seguinte: um peixe nunca seria feliz vivendo em terra porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Então a minha pergunta é, por que então a gente ainda tem a tendência, ainda vive de uma forma como se essa vida fosse tudo, que o nosso propósito fosse tão errado? Por que a gente se apega tanto a esse mundo? Gosto de uma frase do Reinaldo que diz que é morrer de sede do lado de um lago e de um oásis à disposição da gente beber. Acho que a gente tá morrendo de sede do lado de um oásis. Hoje é isso que está acontecendo com a nossa geração e às vezes com a gente mesmo. Com a gente está sedento por algo que a gente tem acesso, né? Às vezes é adorar o Senhor. Às vezes é simplesmente abrir nossa boca, claro, adorar com a nossa vida e tal, mas às vezes é expressar um ato de adoração a Deus e as coisas voltariam pro lugar, né? Tudo certo aí? Tudo certo aqui na live, então tá bom, bora. E aí, ficou tenso aqui agora. Última participação de vocês, então, para finalizar essa questão do propósito. Por que a gente se apega tanto e como que a gente vai se desvencilhando, deixando, a Aline falou do peregrino, vai deixando a mochila para trás e continuando firme na caminhada, reencontrando aí a conexão e o propósito de vida. Eu não sei porque a gente se apega tanto, né? Às vezes eu me pergunto, poxa, a gente conhece a palavra, a gente
entende aquilo que Deus tem para nós, a gente vê, vez ou outra, sempre, né? Vez após vez, palavras, ministrações, e a gente já entende um monte de coisa, tem claro na nossa cabeça, mas a gente insiste em ficar agarrado, apegado a essas coisas daqui, né, do mundo. E eu acho que o pecado, acho que é a principal laço que nos prende ainda, que nos faz nos sentir tentados, a querer coisas melhores, quando Deus tem coisas ainda muito maiores para nós, né? Então, infinitamente maiores. Sim, que jamais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Então, a gente não tem dimensão e a gente falha por isso, porque a gente prefere confiar naquilo que a gente está vendo quando fomos chamados para propósito. E agora, então, a última frase para a gente encerrar é a frase de sabedoria da semana. Cristina. Olha, é uma frase para o pessoal guardar no coração. Tu é a nossa caixinha de promessas. Ai, que ruim essa caixinha de promessas. Bem cheia de amnésia. Olha, diante de tudo que a gente falou aqui, do começo ao fim, eu só consigo pensar numa coisa. Que privilégio a gente tem. Né? Que privilégio a gente tem. Como Deus é bom, como tem sido bom conosco. Porque diante desses personagens fictícios que a gente apresentou aqui, de pessoas que têm no seu propósito, sei lá, ser reconhecido, ganhar dinheiro, fazer qualquer outra coisa. Cara, nós temos o privilégio de conhecer o Deus intimamente, o Deus que nos criou, né? E poder dizer que o nosso propósito é glorificar Ele, né? Que isso seja mesmo, né? Uma verdade para as nossas vidas e seja o centro, aquilo, o leme, o norte, o nosso guia, né? Que o desejo de glorificar esse Deus, né? Seja tudo que nos direcione nessa vida. É isso aí. E quer dar uma última palavra, Netinho? Tu tá com cara de que vai roubar da tua esposa a glória derradeira. Só, não, mais uma informação, não é frase, não, é pra... a gente até comentou isso, né? Você que tá aí na primeira semana, esse livro não é um livro de autoajuda, só pra ficar isso bem claro. Ele só vai ser um livro de autoajuda se você parar na primeira semana. Né? Tem muito mais, Deus quer revelar muito mais ao longo dessa semana, das próximas semanas que virão pela frente. O plano, eu e o Vitor tá aqui sempre, né, trazendo alguma coisa, então, o plano, né, mas pode ser que os planos mudem, mas é sempre com algum convidado e tal, mas não deixem a leitura morrer. Leia, faça disso uma devocional, leia com a família, leia com algum amigo, reflita sobre isso, porque vai mudar a sua vida, tem transformado a nossa vida. Isso aqui é uma brincadeira, né, sobre o livro, não substitui a leitura. Na verdade é um bate-papo, é uma resenha sobre o livro, né? Leia, cara, foi transformador pra mim sei lá, quando foi a última? A última acho que faz uns 5 anos, né? Não, a última não, a primeira. A primeira faz isso, eu tava grávida do Pedro. Cara, eu era adolescente ainda, né? No livro aí, em alguns livros está 2018, então foi a última, que é esse, ainda um pouquinho mais novo. Então assim, há 19 anos atrás falou comigo quando eu era adolescente, falou comigo há 5 anos atrás, a gente estava recém-casado e mudou nosso casamento também, assim, porque é um novo ciclo, um novo momento, um novo convívio. Estudamos juntos, estudem juntos, né? Em família, é muito legal. E como igreja nós estamos todos pensando a mesma coisa, vivendo a mesma página. Caminhando nas mesmas reflexões, nos mesmos ajustes. Vai ter levante do inimigo para você não ler, vai dar sono, vai dar várias coisas. Se organize. Né? Se organize. Perdi um dia, cara, lê 2 rapidinho. Não lê, você que gosta de ler, não lê correndo, você que odeia ler, leia. Se esforce, seja forte e corajoso. Se possível, esteja presencialmente nos cultos. Isso. Jovens vão para as EBMs. A gente vai falar muito sobre esse livro. Na célula também, a gente vai estar falando sobre. Vai ser conteúdo para tudo que é lado, de maneira com abordagens diferentes. Né? Tu vai sair desses 40 dias com propósito. Com propósito, se Deus quiser. E essa foi a primeira semana, então, do nosso Proposicast. Tema da semana, afinal de contas, por que estou aqui? Claro que a gente já deu uma pincelada do que vem pela frente, porque semana que vem nós estaremos de volta para conversar que você foi planejado para agradar a Deus. Opa! E aí tem uma das lições que eu lembro que eu gostei muito da primeira vez que a gente fez lá em 2004, que é o que faz Deus sorrir?
Semana que vem nós vamos saber aquilo que alegra de verdade o coração do nosso Deus. Pão de açúcar. O que faz você sorrir não interessa. Mas o que faz Deus sorrir? Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Não sei se todos, não sei se alguns. Queremos agradecer a presença de Laila Malvares. Ela conseguiu mexer o OBS de um jeito que ela não aparecesse. Mas abre o OBS agora aqui, ó. Bota naquela câmera ali agora, por favor. Por favor, cadê Laila Malvares? Ó a Laila aqui, ó. Aqui, ó, pegando na cabeça da Laila. Obrigado, Lailinha. Nossa backstage. Ela tem o propósito de conduzir o papo. É isso. Conduzir não. Comandar fazer a parte o papo técnica. chegar até você. Temos também o Cola aqui, que tá com todas as partes. Cadê o Cola? Vai aparecer também? Retorno a ele. Lá vem o Marcos. Coordenação e direção, Marcos Cola. E semana que vem estaremos de volta, então. E com a gente também aqui agora, Rick Warren. Chama o Rick, por favor. O Rick não veio hoje. Eu acho que não dá pra ele vir, hein? Nem que a gente quiser. Tá bom, pessoal. Então semana que vem a gente volta, se Deus assim permitir. Um abraço. E tchau. Tchau.